Fala galera, salve, salve, sejam todos bem-vindos à Arquibancada Celeste Online para a gente trocar aquela ideia, aquele pós-jogo gostoso. Dessa vez nem tanto, né? Um pouco amargo. Segunda derrota no Campeonato Mineiro, aquele mistão, depois a entrada de alguns titulares. Vamos trocar uma ideia do que foi esse jogo aí, né? Mas antes disso, se inscreve no canal, dá aquela moral, ajuda a gente a crescer, fortalece aí, beleza? Então se inscreve no canal, ativa o sininho aí, beleza? Vamos lá. Cruzeiro derrotado, segunda derrota em casa. Um jogo onde eu acho que o Cruzeiro poderia ter tido uma sorte melhor. Vamos lá, o Cruzeiro poderia ter vencido o jogo. 33 finalizações, não conseguimos botar a bola para dentro. E numa falha individual, o Democrata faz o seu gol e sai com os 3 pontos, né? Todo mundo já sabia que essa seria a postura do Democrata, né? Então, assim, não quero aqui, você que viu na thumb aí escrito decepção e tá achando que eu vou terra arrasada, chutar o balde, longe disso, longe disso. Decepção por ter um resultado negativo, segunda derrota em casa, expectativa muito alta do jogo. Era um jogo muito importante, porque assim, era um jogo anterior a um clássico, e um clássico que é o seguinte, se o Cruzeiro ganha, o Cruzeiro ia fortalecido para o clássico, onde o rival está num momento bem ruim, o Cruzeiro tecnicamente é melhor, o Cruzeiro em conjunto é melhor, o rival está começando um trabalho muito mais novo que o Cruzeiro, apesar do Tite ser novo, mas o Cruzeiro vem de um bom resultado, de um bom ano, né? Então, assim, era o jogo para ter ganhado, era o jogo que o Cruzeiro poderia ter saído vitorioso. A diferença é muito grande, a gente está falando de um Democrata que é um clube que, com todo respeito ao Democrata, não tem calendário, né? Os caras vêm para o Mineiro para tentar a sorte o resto do ano. Então, assim, é uma derrota que poderia ter sido evitada. Né? O Cruzeiro finalizou, o Cruzeiro não jogou mal, o Cruzeiro criou. Acho que o primeiro tempo do Cruzeiro ainda, mesmo com os jogadores mistos, foi melhor que o segundo tempo ainda. Mas vamos lá. Cruzeiro de Cássio, Fagner, João Marcelo, JJ, e Cauã Prats, estreia de Gerson, e que maravilha ver o Gerson, meus amigos. A calma que o Gerson tem, a classe que o Gerson tem de acelerar jogadas com apenas um passe. Às vezes a bola chega nele, ele nem domina. Em 2 ou 3 oportunidades, ele achou o arroio na beirada, sabe, no primeiro tempo. Então, assim, é esse jogador que a gente precisa. Esse jogador que ajuda o Matheus Pereira a dar aquela acelerada, e o Caio Jorge, que gosta dessa bola em velocidade, essa bola em diagonal. Então, assim, tem tudo para dar muito certo. Ou uma dupla com o Matheus Pereira, ou um trio com o Matheus Pereira e Caio Jorge. Então, assim, vejo com bons olhos, gostei da estreia. E é um cara muito técnico, né? É o cara que sabe o que faz com a bola, é um cara que posiciona bem, né? Obviamente, fisicamente, nós vimos no segundo tempo que cansou, né? Então, assim, começa a errar um passe, mas, pô, vi com bons olhos a estreia do Gerson, né? Rian Guilherme, amigo. O Cruzeiro vai com 2 volantes de Gerson e Rian Guilherme. Rian Guilherme, para mim, é uma grata surpresa. De todos os jogadores da base, para mim, é o que tem apresentado o melhor futebol. É o que tem mostrado estar mais pronto dessa molecada. Pô, porte físico bom. É um cara que, mesmo sendo um cara maior, mais parrudo, ele é um cara que tem uma mobilidade boa. Tem um passe no pé do nosso jogador certeiro, sabe? Não é o volante que erra muito espaço, é o menino que tá subindo, cara. Então, assim, perdeu uma bola ou outra ali, mas gostei muito. Gostei de ver que, assim, eu acho que tem muito para evoluir. Eu sempre falo com vocês que é o seguinte, jogador novo erra. Não tem como. Jogador novo erra. Então, paciência, né? Com o Rian Guilherme, paciência com o próprio Japa. Japa, dessa vez, jogou centralizado na posição que naturalmente é do Matheus Pereira, com na ponta direita Arroio, na ponta direita Kenji e Chico da Costa centralizado. Vamos lá. Linha defensiva. Achei que não gostei da linha defensiva. Tomamos um gol onde 2 dessa linha defensiva participaram ativamente desse erro, né? Do gol do adversário. Tanto Fagner quanto João Marcelo, acho que assim, ambos jogadores voltando de lesão,
sabe? Então, assim, falta um pouco de ritmo, não sei se faltou um pouco de atenção, essa bola quebrada, o João Marcelo perde um pouco o tempo da bola, ele tentou o contato com o braço com o adversário, não conseguiu o contato e perdeu esse tempo de bola. Então, assim, é algo que só vai pegar jogando, né? Um pouco travado ainda, quando precisa de diminuir um pouco o espaço no atacante, mas acho que natural da lesão, né? Mas acho que poderia ter tido um pouquinho mais de atenção, porque o brasileiro começa agora. Infelizmente, com esse calendário maluco nosso, não tem muito tempo de espera. A chance de jogar do João Marcelo é agora para ele estar pegando o ritmo, do Fagner também, que está voltando de lesão. O Fagner, então, é um erro muito claro, né? E aí eu não sei da onde que a galera tá tirando do Otávio. Galera, calma. O Otávio é um menino novo, volto a dizer. Jogador novo erra. Jogador novo erra. Cara, nós precisamos de ter paciência com o Otávio. Né? Não tinha nada o que ele fazer nesse gol e a galera queimando ele, chamando ele de chama-gol. Vamos ter calma. Não vamos repetir o erro que o Flamengo fez com o Hugo Neneca. O Neneca botaram ele lá no céu por causa de um campeonato, depois botaram ele no inferno. O menino precisou de ir para Portugal, o Corinthians apostou nele, é um bom goleiro, chegou e aí? Deu título pro Corinthians. Então não vamos cometer o mesmo erro, não. O Otávio é um bom goleiro, precisa de jogar, precisa de errar, jogador novo erra. Então vamos ter calma. Vamos ter calma. Né? Mas voltando, Rian Guilherme, gostei muito. Na linha da frente, acho que assim, o Japa tá tendo um pouco de dificuldade como esse cara mais criativo. A partida melhor que o Japa fez dessas que ele vem jogando, começando de volante, né? No penúltimo jogo, no jogo que ele foi titular ao lado do Rian Guilherme, foi onde ele rendeu mais, foi onde ele fez gol, e ontem também a mesma coisa. Um primeiro tempo um pouco apagado. Cruzeiro muito superior. O Cruzeiro manteve a posse de bola, o Cruzeiro criou chance, teve chance com o Gerson, teve chance com o Chico da Costa. Mas achei o Japa um pouco sumido, sabe? Errando alguns passes. Acho que ele tem certa dificuldade em jogar de costa. Acho que não é a dele. No segundo tempo, já vi ele um pouco melhor. Quando ele jogou ao lado do Christian, onde ele recebe a bola de frente ou de lado para o campo, ele tem mais qualidade, ele está sendo mais assertivo em achar os passes, ele é um cara que conduz a bola com qualidade. Então, assim, vi muita gente criticando, falando que foi o pior jogo do Japa na temporada. Volto a dizer, calma, galera. Essa molecada é nova, eles vão errar. Mas gostei do segundo tempo, acho que ele foi mais produtivo, que é o que eu cobro desses meninos. Kaique Kenji, Cauã, essa molecada da base, você tem que se fazer presente, cara. Mostra trabalho, participa do jogo. Só assim você vai se firmando. E aí evita estar sendo emprestado para um time da Série B. Porque, pô, são jogadores de qualidade, mas eles precisam de mostrar. O Cruzeiro hoje é um time que contrata, né? Então, gostei mais do Japa no segundo tempo. Acho que o primeiro tempo deixou um pouquinho a desejar, né? Kaique Kenji é isso, é o menino que vem ganhando mais confiança, é o menino que bateu com a direita, bateu com a esquerda, já hoje, nesse jogo, já não ficou só preso do lado esquerdo, onde o Tite escalou ele, veio por dentro, trocou de lado, e é isso que eu falo. O garoto tem que aproveitar a oportunidade. Já está muito mais natural para ele o jogo, já está entendendo melhor os espaços, então assim, tende a crescer, cara, tende a crescer. Né? E o Arroio do lado direito é um menino que apesar de ter 19 anos, já está mais formado, né? Já é um jogador um pouco mais carimbado, de seleção nacional, já passou pela Europa e é muito ativo desse lado direito. O Cruzeiro explora muito esse lado direito com o Arroio aqui, sabe? Tem hora que ele peca um pouco, é um drible a mais, mas é o que nós falamos. O Arroio tem 19 anos, cara. O jogador novo erra. Isso é normal. Né? Então, sim, mas gosto muito dele. É um jogador que tem o drible rápido, que não tem medo de ir para dentro do adversário. Então, assim, tá fazendo bons jogos. Acho que o que tem jogado tá se credenciando a ser titular assim da posição. Acredito que na direita, não sei se o que o Tite vai fazer, se vai começar com ele, se vai começar pelo lado direito, porque parece que o Wanderson vai ser o titular do lado esquerdo no clássico. Precisamos de ver, mas assim, tenho gostado do Arroio, tenho gostado. É um jogador que entra, que ele contribui ofensivamente. Isso é bom. E mais isolado na frente, Chico da Costa, né? Achei um pouco devagar, né? Eu falei no último jogo e falo hoje de novo, eu quero esperar um pouco mais. Ainda está muito sem ritmo,
Tá claro para todo mundo que ele tem muita facilidade em fazer o pivô, ele tá sempre colocando alguém na cara do gol, alguém em chance de finalizar, mas assim, o Cruzeiro abusou muito de cruzamento. E ele tá ali, ele tem que atacar essa bola. E não fez tanto. Achei ele um pouco devagar, parece que tá faltando ritmo, que é normal, galera. Que é normal. Como eu disse no começo da nossa resenha, decepção mais pelo resultado. Que a torcida espera essa vitória dentro de casa, um momento bom, mas normal, encaro como normal. Uma derrota que o Flamengo entrou com o time reserva, já perdeu 3, São Paulo perdeu, Palmeiras tomou uma goleada de 4, Fluminense teve uma dificuldade fodida para ganhar e virar o jogo. Então, assim, os clubes estão procurando a melhor opção para que esses jogadores cheguem no final da temporada em plenas condições físicas. Né? Volto a dizer, acho que tem que ser cobrado sim, porque é um time que... O Democrata é um time que não tem um calendário, cara. O Cruzeiro poderia ter tido uma sorte melhor, finalizou muito. Gostei muito do primeiro tempo. Primeiro tempo, que é um time mais mesclado, o Cruzeiro controlou o jogo, o Cruzeiro criou oportunidades de gol, o Cruzeiro não sofreu lá atrás, né? Mas o segundo tempo já não gostei. Eu achei que com a entrada dos titulares, o Cruzeiro aumentou mais ainda a posse de bola, mas aí abusou de cruzamento. E aí é outra decepção que eu tive com o Tite. Tite, você começou a colocar os titulares, Caio Jorge lá na frente, que pode ser, quando ele começou a trocar pelos titulares, Caio Jorge entrou, Christian entrou, Matheus Pereira entrou, o Gerson veio para a direita. E o Christian claramente hoje é volante, claramente. O Tite ainda não escalou ele como... Escalou no jogo que ele fez 2 gols, mas ele começou como ponta, terminou como volante. Ontem ele já começou como volante o jogo. Eu não sei se o Tite quis dar uma minutagem para esses caras jogarem junto, que foi o Arroio na esquerda, Gerson na direita, Matheus Pereira por dentro e Christian de volante, com Caio Jorge na frente. Ele deu uns 30 minutos para esses caras jogarem. Pode ser que seja o time que vai estrear o Clássico, né? Que vai jogar a primeira rodada. Vamos ter que esperar para saber, mas me deu essa impressão. E aí acho que sobraria a vaga de Lucas Silva, né? Porque o Romero, acho que pela temporada que fez, todo mundo, e o momento que está vivendo, todo mundo sabe que a posição é dele, né? Como volante. Vamos ver. Ou ele deve tirar o Christian, realmente, que para mim é um ótimo jogador, ou o Lucas Silva. Acho que fica nessas duas opções, né? Mas acho que abusou demais. Acho que o Cruzeiro tem peças, jogadores tecnicamente, para não ficar abusando de cruzamento. O Cruzeiro deve ter cruzado umas 50 bolas na área ontem. E aí, meu irmão, é tudo que a zaga dos caras queria. Os caras tinham tomado 1 gol só no campeonato, uma zaga bem montada, né? E o Cruzeiro abusou, onde poderia ter tido mais opção, mais jogo, entendeu? Fechou do lado, roda a bola, sabe? Deixa a área mais aberta para Matheus Pereira um pouco mais atrás bater no gol, né? O próprio Christian, a jogada que o Christian finalizou foi justamente a jogada que o Gerson recebeu na direita, Caio Jorge aproximou, eles tabelaram e sobrou para o Christian bater. Justamente o que eu estou falando, aproximação, sabe? O Cruzeiro estava pegando muito e rifando a bola na área. Muito cruzamento para uma característica que a gente não tem tanto. O Caio Jorge não é esse jogador de atacar a bola de cabeça. Pô, ele tem presença de área, o Caio Jorge é um jogador do sprint curto, da diagonal, 10, 15 metros. Apostar corrida com o defensor, aí é a melhor característica dele. Não é de cabeça, que aí sim seria o Chico da Costa, seria o Bolassi, que tem um fundamento de cabeça e fez ano passado gols de cabeça que, porra, quanto tempo a gente não via as testadas que o Bolassi dava na bola? Né? Então, assim, acho que o Cruzeiro abusou muito, faltou um pouco de jogo. Chutou, finalizou, ficou com a bola, mas mesmo assim, futebol é isso. Nem sempre o melhor vence, né? E por isso que é tão apaixonante. Né? Mas assim, não vou dizer que gostei, porque é a derrota, né? Contra um time que, poxa, muito inferior, mas longe de terra arrasada. Acho que o Mineiro tem que ser para isso, o Tite está certo de dar minutos para João Marcelo, dar minutos para Fagner, né? Ver o Arroio, ver o Rian Guilherme, esse laboratório para testar. Agora, domingo, jogo diferente, né? O Cruzeiro
tá decidindo vaga, é um jogo importante, você pode segurar o seu rival lá para que nem classifique, né? Então espero que faça um bom jogo. Não sei se ele deve começar com o Gerson ainda fisicamente está abaixo, talvez entre num segundo tempo, né? O Cruzeiro tem tudo para começar o jogo com o time da última temporada, né? Já estão mais acostumados, os movimentos já estão mais mecanizados, Matheus Pereira já sabe onde o Christian volta para recompor, né? A diagonal que o Caio Jorge gosta. Então vamos ter que esperar para ver, mas confiante de ir lá e fazer um bom jogo, né, galera? Mas enfim, era um jogo que não poderia perder pelo peso do jogo, poderia ter ido com o rival com a vitória em um bom momento, mas não tem como mudar o resultado, né? Agora é pensar no próximo jogo, saber que o Mineiro é para isso, laboratório. Na quarta que vem nós já temos Botafogo, então assim, são muitos jogos. O Cruzeiro precisa de rodar elenco, precisa de dar minutagem para essa rapaziada aí, beleza? Então, ó, se inscreve aí, mais um pós-jogo feito, vamos falar muito dessa rapaziada que tá chegando aí. Próximo vídeo falando do Gerson. Pô, como é bom ver o Gerson jogar, né, rapaziada? Como é bom saber que nós temos um jogador desse à nossa disposição. Beleza? Então, ó, se inscreve no canal, dá aquela moral, ativa o sininho. Valeu, tchau!